Bom dia, meus irmãos, meus amigos do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube, todos aqueles que estão assistindo a gente aqui no canal. Bem-vindos mais uma sexta-feira, mais um final de semana que está chegando aí, ao nosso compromisso diário, nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nosso pequeno estudo, onde estamos todos aprendendo juntos. Hoje o Evangelho traz para a gente capítulo 23, moral estranha. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada, porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra, e o homem terá por inimigos os de sua casa. Eu vim lançar o fogo sobre a terra, e que desejo, senão que ele se acenda. Eu devo ser batizado com um batismo, e quanto me sinto apressado que se cumpra. Credes que eu vim trazer a paz sobre a terra? Não, eu vos asseguro, mas ao contrário a divisão, porque de hoje em diante, se encontram 5 pessoas numa casa, elas estarão divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com seu filho, e o filho com seu pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. Foi Jesus a personificação da doçura e da bondade, ele que não cessou de pregar o amor ao próximo, quem pôde dizer: eu não vim trazer a paz, mas a espada, eu vim separar o filho do pai, o esposo da esposa, eu vim lançar o fogo sobre a terra e tenho pressa que ele se acenda? Essas palavras não estão em contradição flagrante com o seu ensinamento? Não há blasfêmia em atribuir a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não há nem blasfêmia nem contradição nessas palavras, porque foi ele mesmo quem as pronunciou e elas testemunham a sua alta sabedoria. Somente a forma, um pouco equívoca, não exprime exatamente o seu pensamento, o que fez com que se desprezasse seu sentido verdadeiro. Tomadas ao pé da letra, tenderiam a transformar a sua missão toda pacífica numa missão de perturbações e de discórdias, consequência absurda que o bom senso faz afastar, porque Jesus não poderia se contradizer. Toda ideia nova encontra forçosamente oposição, e não há uma única que tenha se estabelecido sem lutas. Ora, em semelhante caso, a resistência está sempre em razão da importância dos resultados previstos, porque quanto mais é grande, mais fere interesses. Se é notoriamente falsa, se julgada sem consequência, ninguém com ela se preocupa e deixam-na passar, sabendo que não tem vitalidade. Mas se é verdadeira, se repousa sobre uma base sólida, se entrevê futuro para ela, um secreto pressentimento adverte seus antagonistas de que é um perigo para eles e para a ordem das coisas em cuja manutenção estão interessados. Por isso, caem sobre ela e seus partidários. A medida da importância dos resultados de uma ideia nova se encontra assim na emoção que causa em seu aparecimento, na violência da oposição que levanta e no grau e persistência da cólera dos seus adversários. Bom, a leitura é mais extensa, eu vou parar por aqui um pouquinho, né? Porque aqui já dá para a gente falar um pouquinho sobre essa ideia, né? Sobre essas palavras que Jesus disse lá na época dele, né? Mas que ainda estão atuais, né? Porque ainda existe a divisão, ainda existe a guerra formada, né, pelas ideias que ele trouxe para a gente. Isso por quê? Porque o ser humano, apesar, né, de toda a religiosidade que existe hoje, o ser humano ainda está cada um em um tempo diferente, né? Nem todos estão no mesmo tempo. Nem todos têm a mesma aceitação às ideias. Uns demoram mais para aceitar, outros menos para aceitar. As provas estão aí.
o Espiritismo traz para a gente as provas de que todos precisamos e precisávamos, né, para chegar num consenso geral. E Jesus trouxe para a gente uma lei inabalável, que é a lei de amor. E essa lei de amor, quando ela foi trazida por Jesus, depois, mesmo durante a vida terrena de Jesus, essa lei já causava discórdia, né, entre as lideranças religiosas da época. Por quê? Eles iriam perder adeptos, né? Eles iriam perder poder. Eles iriam perder o poder, porque eles se impunham ao povo, né, pela religião, pela autoridade religiosa de que tinham na época. E a lei de amor iguala todos os homens. Todos são filhos do mesmo Pai, todos são irmãos e todos são iguais perante Deus. Então, eles iriam perder esse poder. Já começou ali a gerar um conflito. E depois da passagem de Jesus, as suas ideias, né, escritas nos evangelhos, né, trouxeram, né, poder a alguns que utilizavam, né, das palavras da Bíblia, das palavras do Evangelho, para se sobreporem aos outros, aos mais infelizes, vamos colocar assim, aqueles que tinham menos condições, né, de estar ali, de ler, de ouvir e de aprender. Eles se impunham, né, sobre esses. Por quê? Porque adquiriram um certo conhecimento e utilizavam desse conhecimento, né, para impor poder. E isso gerou, com o passar do tempo, conflitos, guerras, onde as ideias, né, as ideias se contradiziam. Por quê? O povo começou a ter mais acesso, né, ao conhecimento, porque o conhecimento começou a ser divulgado, né? E começaram a abrir os olhos com aquelas lideranças. Então começou-se, começou-se a batalha interna. A batalha interna. E houveram muitas guerras em nome de Jesus, né? Em nome das ideias de Jesus. Por quê? Porque, vou colocar, a igreja formada com base naquela coisa, né, de Pedro, sobre a tua pedra eu erguerei a minha igreja, né? Aquilo ali começou o quê? A imposição, né, sobre todos os outros, né, que não acreditavam, né, na doutrina, naquela doutrina de início da igreja. Começou-se a querer impor sobre eles aquelas ideias, né, da igreja inicial. E por ali se matava, se prendia, se torturava, né, forçando a que todos acreditassem no que eles queriam que fosse, né, o poder maior. Então houve muitas guerras. E hoje, com o aparecimento da doutrina espírita, com o crescimento, né, do conhecimento que os espíritos trouxeram para a gente através de Kardec, né, da codificação do espiritismo, dos livros que Kardec psicografou, né, de todo o conhecimento que o espiritismo trouxe, hoje ainda existe uma guerra. Ela não é uma guerra sangrenta, mas ela é uma guerra cruel, porque ela impede muita gente ainda de abrir os olhos e os ouvidos, né, para a lei de amor. Prende muitas pessoas, muitas nações ainda sobre o jugo da ignorância, o jugo da opressão, né?
E Cristo e Deus não é isso. Deus é amor. Deus é amor. Muitos ainda sofrem pela opressão dos superiores dessas igrejas. Não têm a oportunidade, aliás, têm a oportunidade, mas não têm a permissão, para conhecerem a verdade. Tudo vai chegar no tempo certo, a gente sabe disso. Todos vão chegar, na evolução, mas uns vão demorar mais um pouquinho do que os outros, mesmo devido, a essa, vamos colocar entre aspas, ignorância, que ainda existe. Mas vamos lá, a nossa guerra não tem que ser cruel, não tem que ser sangrenta. A nossa guerra tem que ser constante, na paz, na paciência e no amor, para que a gente possa levar a todos, lentamente, sem forçar nada a ninguém, as palavras do Cristo, as palavras dos evangelhos e a palavra do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos explica, que nos dá a luz sobre todas as palavras, todos os ensinamentos de Jesus. Vamos lá, devagarzinho, com esse trabalho de formiguinha, levando a todos, fazendo a nossa guerra diária, para que todos possam alcançar no momento certo, o aprendizado, o conhecimento, e não aprendam pela dor, mas aprendam com amor aquilo que o Pai trouxe para a gente aqui quando estava encarnado entre nós e nos deixou como herança e não como motivo de guerra. O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje, o capítulo 7 ainda, Retorno à Vida Corporal, a questão 348. O Espírito sabe de antemão que o corpo que ele escolheu não tem chance de vida? Sabe-o algumas vezes, porém, se escolheu por esse motivo, porque o corpo não tem muito tempo de vida, é porque está recuando diante da prova. Quer dizer, ele escolhe um corpo que ele sabe que vai ter pouco tempo de vida, porque aí sim a prova dele, ele não vai dar conta. Então ele recua, ele escolhe um corpo que não vai poder passar por aquela prova. Mas um dia, gente, vai ter que voltar e passar pela prova. Não adianta, O Espírito está só adiando a sua prova, Ele pode escolher sim um corpo que vai viver pouco tempo, mas com isso ele vai estar adiando a sua prova, porque não adianta, ele vai ter que passar pela prova, Ninguém deixa essa terra sem pagar o último ceitil. Então, todos nós vamos pagar nossas provas, demorando um pouquinho mais ou não, É isso aí. Meus irmãos, uma ótima sexta-feira para todos nós, com muita luz, muita paz, muito amor, sabedoria, paciência e equilíbrio para a gente. Que Deus nos permita o trabalho para que a gente possa sustentar, nessa terra, com as nossas necessidades. Que Jesus nos abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração. Fiquem com Deus.